A Índia é uma das civilizações mais antigas da Terra. Sua população é a segunda maior do mundo. São mais de 1 bilhão de pessoas no espaço geográfico menor que a região norte do Brasil. O milenar país de Madre Teresa e Gandhi continua surpreendente. Uma verdadeira Babel se formou nesses 4.500 anos de história, resultando em 1.674 línguas que hoje são faladas no país. O hindi e o inglês são as principais. O casamento é uma instituição muito valorizada na sociedade, e são os pais que arrumam casamento para os filhos. Nas cidades é comum a busca em anúncios de jornais que publicam páginas com descrição de casta, religião, língua, classe econômica e até hábitos alimentares. Nas áreas rurais, por causa da ignorância e da pobreza, até crianças se casam. Mesmo sendo proibido por lei, centenas delas têm se casado durante um festival quando se celebra o nascimento do deus Vishnu. De acordo com a Unicef, 56% das meninas se casam antes dos 15 anos e 17% antes dos 10. Meninas que deixam a escola e vão aprender a carregar água, fazer bolos de excrementos de animais para combustível, cuidar da casa. Várias filhas se casam ao mesmo tempo e não correm o risco de não conseguirem marido quando crescerem, o que seria um grande problema para a família. Estima-se que a Índia tenha a maior quantidade de trabalho infantil do mundo. Crianças entre 5 e 14 anos que trabalham mais de 12 horas por dia, mal alimentadas, que sofrem com temperaturas de 1 grau centígrado e enfrentam verões de 49 graus. A Índia é um país extremamente religioso. Berço de grandes religiões como o hinduísmo, o budismo, o sikhismo e o jainismo, a Índia envolve mais de 90% da sua população em algum tipo de idolatria. O misticismo indiano, que atrai milhares de pessoas do Ocidente, é encontrado também no islamismo sufi, na fé Bahá'í e nas várias religiões tradicionais étnicas. Nesse imenso caldeirão de religiões, o hinduísmo e o islamismo se destacam pelo grande número de seguidores que superlotam templos e mesquitas espalhados por toda a Índia. Em que creem os hindus? Como vivem no seu dia a dia a sua fé? Como se relacionam com seus deuses? Veja como vive a maioria dos indianos e compreenda por que é tão urgente anunciar-lhes o Evangelho de Cristo. O hinduísmo é uma das religiões mais antigas do mundo. Conhecida no Ocidente como Hare Krishna, surgiu há 4.000 anos e hoje é a religião de 80% dos indianos. Embora tenham 33 milhões de deuses, os hindus acreditam num único deus chamado Brahma. Ganesh, representado com uma cabeça de elefante, e Hanuman, o deus macaco, são as divindades mais populares da Índia. O hinduísmo não tem fundador nem código de fé. Inclui uma variedade de cultos, deuses e seitas.
Seus livros sagrados, os Vedas, escritos 1500 anos antes de Cristo, contêm mais de 1000 hinos, rituais, orações e ensinamentos espirituais e filosóficos. Banhos, oferendas, sacrifícios de animais, feitiçaria, peregrinações, previsões, boas obras e inúmeras outras práticas formam o credo religioso. A principal crença dos hindus é a transmigração da alma, que pode passar de um corpo para outro até se libertar do ciclo de nascimento, morte e renascimento. Os hindus creem que todo ser vivo, seja humano ou animal, tem uma alma valiosa e por isso deve ser preservado. Dessa forma, a vaca tornou-se um animal sagrado. É bom, aqui eles estão adorando a vaca, que você pode atropelar a gente, mas não atropela a vaca. Varanasi fica no norte do país. Banhada pelo rio Ganges, é uma das principais cidades de peregrinação. Ao longo do rio, onde vários templos foram erguidos, animais passeiam. Ao entardecer, começa o sacrifício aos deuses no pôr do sol. Fiéis voltam do trabalho e se banham no rio. Muitos são homens religiosos que deixaram tudo e aguardam a morte perto do rio sagrado. Mesmo aqueles que nunca viveram como santos podem chegar à cidade para esperar a morte e a libertação. Uma multidão se forma. Jovens sacerdotes dirigem o ritual. Acendem 7 candelabros. O incenso exala enquanto o sol se põe entre as águas. A ordem, reverência, um cenário de sons, gestos e luzes meticulosamente preparados. No dia seguinte, a população se junta de novo nas primeiras horas da manhã para o ritual do nascer do sol. Muitos peregrinando pela primeira vez a fim de purificar seus pecados nas águas. Fazem saudação ao sol, rezam, oferecem flores. A água na qual os mortos são banhados antes da cremação é bebida em pequenos goles. Nos quase 5 quilômetros de margem, peregrinos se banham e saem para o trabalho. Mulheres lavam roupas, crianças brincam. Mendigos e leprosos se acomodam nas escadarias. A cada 12 anos, um festival acontece onde o rio Ganges faz confluência com outros 2 rios sagrados. O maior festival do planeta e o mais antigo da história da humanidade já chegou a reunir 70 milhões de pessoas em busca de purificação. O Evangelho está presente na Índia há quase 2000 anos, mas ainda é pouco conhecido. O norte, onde se realiza o trabalho missionário dos batistas brasileiros, é a região do país que mais carece do Evangelho.
Em 1988, o pastor Fernandes viajou à Índia para um período de pesquisa das necessidades espirituais dos povos e assim elaborou um plano de evangelização. Em 1992, voltou ao país com sua família e em 1994 iniciou o trabalho de plantação de igrejas com os obreiros da terra, na região norte, onde havia uma igreja para cada 20 mil vilas. Temos 9 obreiros que servem ao Senhor nas 30 comunidades plantadas no norte da Índia. Iniciamos o treinamento dos obreiros e 11 deles acabaram de se formar. 18 líderes locais começaram um curso de capacitação que tem chamado a atenção deles para missões. A cada 15 dias a gente se reúne, fazemos os treinamentos e os enviamos para plantar igrejas ao redor de seus vilarejos. São eles que farão o reino de Deus se estender a todos os vilarejos. Todos os dias eles visitam 2 ou 3 lugares, fazem os cultos, ensinam as verdades bíblicas e oram com os crentes. A cada ano, de 50 a 60 pessoas têm aceitado se batizar. Aqui não é fácil um crente se batizar, pois a pessoa tem que esperar até que toda a sua família se converta. Se o marido se converte, temos que esperar que a esposa se converta também, pois se batizarmos só o marido, a esposa será uma pedra de tropeço. Onde eles estão são regiões difíceis. Geralmente não tem energia, não tem água encanada, às vezes não tem hospital, não tem médico, em alguns lugares não tem escola. Então, se esses jovens pastores não estiverem dispostos a proclamar o reino de Deus em regiões assim, eles não têm um perfil adequado para o trabalho. Os obreiros fazem todo o trajeto de bicicleta, percorrem 15 quilômetros para ir, 15 quilômetros para voltar. São 30 quilômetros por dia. Isso dá 210 por semana. No espaço de um ano, eles terão percorrido milhares de quilômetros. Pela graça de Deus, eles têm conseguido, mas no verão é muito difícil pedalar 30 quilômetros por dia, pois aqui é muito quente. Eles precisam de bicicletas mais modernas para irem sem dificuldades aos vilarejos e permanecer por mais tempo com as pessoas. Uma bicicleta custa cerca de 45 mil rúpias. Estamos enfrentando grande oposição de extremistas religiosos e os que têm levado o evangelho têm sido perseguidos, espancados. Alguns já foram mortos em muitas áreas do norte e noroeste. Queremos pedir que vocês orem pelos trabalhadores na Índia, para que Deus conceda graça para suportarem essas condições tão hostis que estamos vivendo. Não é uma época de muita segurança, mas Deus tem respondido suas orações e tem estado com os missionários, os tem guiado e protegido, trazendo muitos a Cristo. Um dos alvos recentes desses ataques foi um jovem obreiro de uma das nossas comunidades entre os hindus. Surrado durante 30 minutos por membros do vilarejo, sofreu agressões e ameaças. As pessoas aqui têm o coração duro e odeiam Jesus. Elas não permitem cultos e orações ao ar livre, e se distribuímos folhetos, livros, Bíblia, elas vêm contra nós. Nós costumávamos nos reunir numa escola e um agente imobiliário trouxe algumas pessoas com ele, que me atacaram, me espancaram e depois disseram: "Nós vamos queimá-lo se você continuar a orar aqui." Disseram que não deveríamos nos reunir mais naquela colônia, que não deveríamos realizar mais culto e se o fizéssemos, eles iriam nos bater e atear fogo em mim e na minha casa. Aí eu chamei o pastor Singh e ele me aconselhou a pararmos as reuniões por alguns dias e mudarmos de local. Mas de acordo com a Bíblia, isso não é problema. E se acontecer conosco, temos que suportar. Eu não me senti amedrontado. Ainda estou trabalhando lá e há muitas pessoas que vieram ao Senhor e se tornaram cristãs. Eu estou feliz porque Deus nos trouxe pessoas naquela região, porque a perseguição nos alcançou. E o que pode ser mais prazeroso que isso? Satanás está se opondo a nós, mas eu aceitei o desafio e decidi não sair da comunidade. Em 2000, eu comecei a trabalhar para o Senhor naquela região, e meus pais foram contra mim.
Foi na época que eu me casei e eles me disseram: ou você abandona Jesus ou sai da nossa casa. Eu sou de uma família hindu, mas disse a eles que permaneceria com Jesus. Meus pais ainda não estão em Cristo, mas hoje eles já se aproximaram muito mais do Senhor. Peço que vocês orem por mim, pois eu só tenho um rim bom. O outro está prejudicado. Os dois estão prejudicados. Algumas vezes fico inchado e então peço que orem por minha saúde. Orem também, pois desejo que pelo menos 100 pessoas se convertam em minha igreja este ano. Eu às vezes choro, literalmente choro, me emociono quando vejo que nós poderíamos estar fazendo mais pela Índia e fazemos ainda muito pouco. Então, o nosso desejo é que Deus possa realmente tocá-lo e você possa se unir a nós nesse desafio de fazer realmente Cristo conhecido a estes povos da Índia, que nós temos mais de 4.600 povos na Índia. E grande parte desses povos são povos não alcançados. Pray for India.